Enem 2017, questão sobre o Egito Antigo. Infelizmente, o Enem cobra pouco sobre o Egito. Um tema tão legal de estudar, né, gente? Então, não perca seu tempo estudando muito profundamente. Pega só o básico ali, resolve algumas questões, tenta aprender com elas e bola para frente. Vamos ao texto de apoio. O sistema de irrigação egípcio era muito diferente do complexo sistema mesopotâmico, porque as condições naturais eram muito diversas nos dois casos. A cheia do Nilo também fertiliza as terras com aluviões, mas é muito mais regular e favorável em seu processo e em suas datas do que a do Tigre e Eufrates, além de ser menos destruidora. Então, as primeiras civilizações que a gente tem conhecimento são as civilizações mesopotâmicas, né? Assírios, babilônicos, fenícios e por aí vai. E o Egito surgiu ali um pouco depois, mas conviveu também com vários desses povos, né, o Egito Antigo. E a gente sabe que o rio Nilo, até Heródoto falava, era dádiva, né? O Egito é a dádiva do Nilo. Era um rio muito importante para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Já a Mesopotâmia, ela contava com os rios Tigre e Eufrates para oferecer a água, e sem água não há vida, não há agricultura. Né? A gente até chama essas sociedades de sociedades hidráulicas, por depender fortemente da administração dos recursos hídricos, e isso exigia uma organização, um Estado que soubesse liderar as pessoas para construir os canais de irrigação, os diques, as barragens e por aí vai. Eu mesmo não conhecia muito bem a geografia, né, dos rios Tigre e Eufrates, mas o texto ele fala para gente que o Nilo é diferente deles, porque o Nilo é regular nas suas datas, então dava para os egípcios entender em quais períodos havia cheia, quais períodos havia mais seca, e assim eles planejarem a sua atividade agrícola. Já o rio Tigre e Eufrates, pelo que o texto indica, se é diferente do Nilo, o Nilo é estável, então eles deviam ser muito mais instáveis. E ainda fala, além de ser menos destruidor. Então, esses rios, o Tigre e o Eufrates, deveriam ser destruidores, eles deviam ser imprevisíveis. O povo está lá vivendo, está plantando, de repente vem uma enxurrada, vem uma cheia e destrói tudo. Né? O texto dá isso para a gente e a gente precisa interpretar o texto. Agora vamos para a pergunta. A comparação entre as disposições do recurso natural em questão revela sua importância para a... Qual recurso natural? Os rios, né? A água. Letra A. Desagregação das redes comerciais. Veja, gente, que o próprio texto não traz nada sobre comércio. E nessa parte a gente tem que pegar o jeito do Enem, porque o Enem gosta muito de palavra-chave. Se ele não trouxe nada de troca, de comércio, de produtos, então não é essa. Tá? E pelo contrário, o Egito, ele estabelecia relações comerciais com outros povos, né? Com a região da Núbia, o Levante, Punte. Portanto, não tem a ver aqui com essa disposição dos rios. Né? Letra B, supressão da mão de obra escrava. Não vejo relação também entre o movimento natural dos rios e você não depender de escravos. Não faz muito sentido para mim. Além disso, as sociedades antigas elas eram escravistas. Ah, professor, então no Egito quem trabalhava eram os escravos? Não necessariamente só eles, tá? O Egito tinha uma organização baseada nos felás, nos camponeses que prestavam serviços públicos, mas eles também praticavam a escravidão. Agora, isso não é prejudicado pelas cheias e movimentos do rio, não tem nada a ver. Letra C, expansão da atividade agrícola? Sim, é sobre isso. Né? Como os rios Tigre e Eufrates são instáveis, eles atrapalham a atividade agrícola. Como o rio Nilo é previsível, os egípcios conseguem criar um calendário de períodos que eles devem plantar, de períodos que esse rio vai encher e vai irrigar aquela plantação, e de períodos que esse rio vai, como que eu posso dizer, ao contrário
de se expandir, né? Vai se recrudescer, vai se recolher e eles vão poder colher os produtos agrícolas. Então é a letra C. Mas vamos continuar lendo aqui. Letra D, multiplicação de religiões monoteístas. Gente, monoteísta. O Egito era politeísta, né? Eles acreditavam em vários deuses. E os povos mesopotâmicos, até onde eu sei, a maioria deles também. Só teve um período na história do Egito que teve um faraó que tentou impor lá ele como único deus. Mas foi um período de exceção, né? Cada sociedade, cada região do Egito, cada templo cultuava um deus diferente. Isso não se relaciona também com os recursos naturais, né? Pelo menos não no sentido que o texto traz para a gente. E letra E, fragmentação do poder político. O que é fragmentar? Dividir. Gente, todo mundo sabe que o Egito era governado por faraós. Então era um poder altamente centralizado. Ele era um deus vivo. Né? Até tinha, né, os nomarcas, que eram autoridades regionais que tinham também bastante poder. Mas não tem a ver essa relação do ciclo natural dos rios com um poder fragmentado politicamente. Tá? Pelo contrário, para poder administrar os recursos hidráulicos, organizar as construções, era preciso de um poder ali mais centralizado, mais organizado. Tá? Então, portanto, só a letra C. Eu, assim, achei essa questão bem furreba, uma questão de Egito, que podia trazer tanta coisa legal. Claro que o Nilo é importante para o Egito, mas eu achei essa uma atividade bem fácil e até mesmo bobinha. Não sei o que vocês acharam aí, tá? Então vamos para o nosso resuminho. A comparação entre o Nilo e os rios Tigre e Eufrates mostra que o Nilo tinha cheias mais regulares e menos destrutivas. O próprio texto diz isso, o que garantia melhor fertilização do solo e maior previsibilidade para o plantio. Isso permitiu maior produtividade e expansão agrícola, base fundamental para o desenvolvimento econômico, social e político do Antigo Egito, do Egito Antigo. É isso, pessoal. Deixem um like, compartilhem para incentivar o canal a ter mais vídeos comentando questões do Enem. Até a próxima.